Obrigado, pastor Francisco. Meus queridos, eu gostaria de apresentar para aqueles que não estiveram pela manhã o pregador dessa noite, o pastor Leandro Borges Peixoto, que está conosco desde ontem, acompanhado da sua esposa Cristiane. Mais uma vez, Cristiane, puder ficar em pé, por favor, para o pessoal te ver. A nossa querida irmã que o acompanha desde ontem, são muito bem-vindos em nosso meio. O pastor Leandro é pastor da 2ª Igreja Batista em Goiânia, autor de um livro agora na pandemia, a respeito da soberania de Deus, que estará disponível na saída para os irmãos interessados, e também o estudioso da Palavra de Deus. Ele está fazendo doutorado em Ministério Pastoral, com um pastor batista reformado, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie, em São Paulo. E tivemos momentos muito abençoados com o nosso irmão, ontem com a mocidade, hoje cedo aqui na aula inaugural da Escola Dominical, e nós queremos agradecer em nome de toda a igreja, do conselho da igreja, dos membros da igreja, pastor Leandro, a sua estada aqui entre nós, sua boa vontade em nos atender a esse convite, que está fazendo diferença para a nossa igreja. Muito obrigado, que o Senhor o abençoe e continue a conduzir seu ministério e a sua família. A palavra está com você. Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Obrigado, reverendo Marco, a irmã Gleides e a família toda que com tanto carinho recebeu Cris e eu nestes dias. Tivemos um almoço delicioso, pena que eu moro longe, Goiânia, não dá para vir aqui todo domingo almoçar com eles, mas foi um tempo muito gostoso e um tempo abençoado ontem com a mocidade e também hoje pela manhã. Hoje de manhã nós buscamos responder a seguinte pergunta: por que o culto público é essencial? Por que a reunião da igreja é essencial? E a conclusão sintética a qual nós chegamos é de que é essencial porque a essência de se ser povo de Deus é que o povo de Deus se reúne diante de Deus para adorar o Cordeiro de Deus, para beber da palavra de Deus, para celebrar os sacramentos, para proclamar o Evangelho. Hoje à noite eu quero responder a seguinte pergunta: por que a pregação da palavra de Deus é essencial? Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 16, e vamos até o capítulo 4, verso 5. Hoje pela manhã eu anunciei que eu estou usando a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, a NVT, um texto fiel ao original, mas com uma linguagem mais acessível. E diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, 16 a o capítulo 4, verso 5. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém,
deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Esta é a palavra do Senhor. Pregação é essencial, esse é o meu tópico. Pregação é essencial para o cristão, pregação é essencial para a igreja, pregação é essencial para a adoração, pregação é essencial no culto cristão. Mas por que um pastor, por que uma igreja deveria investir tempo pregando sobre pregação? Uma vez que esta aqui não é uma turma de seminário preparando-se para pregar. Por que pensar sobre pregação? Pregar sobre pregação. Deixe-me te dar pelo menos 3 razões. Resposta simples. Primeiro, vai ajudar você a saber melhor o que fazer com a pregação, se você entender biblicamente por que a pregação é essencial na adoração coletiva, no culto público da igreja. Você vai entendendo o que é a pregação bíblica, você saberá aproveitá-la melhor quando ouvi-la. Segundo, você será capaz de avaliar se está de fato ouvindo o tipo certo de pregação, se você souber biblicamente o que é e qual é o propósito da pregação. E terceiro, se souber o que é e como deve ser a verdadeira pregação, vocês serão capazes de discernir e chamar o tipo certo de pregador quando, digamos, o tempo de seu pastor se encerrar entre vocês. Todos nós, afinal, somos pastores de transição. Portanto, terá enormes implicações para a sua vida e para a sua família e para o futuro da igreja e de todas as igrejas, se o povo de Deus souber o que é verdadeira pregação bíblica e por que ela é tão essencial na adoração coletiva. Sem mencionar que todo dia e praticamente várias vezes no mesmo dia você recebe no WhatsApp recortes de sermões, links de mensagens e todo mundo afinal fala em nome de Jesus. Qual é a pregação? Por que ela é essencial? A pregação correta, como ela deve ser? Agora, a pergunta principal que eu propus para vocês, por que pregação é essencial na igreja? Embutida nessa pergunta, de fato estão 2 perguntas. Não sei se você percebeu isso. A primeira pergunta, a mais fundamental é: por que a palavra de Deus, que é pregada, por que a palavra de Deus é essencial? Afinal de contas, o que se deve pregar é a palavra de Deus. Esse é o comissionamento apostólico. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo e nós lemos 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, pregue os escritos, pregue a Bíblia, pregue a palavra de Deus. Então, por que a palavra de Deus é essencial? Essa é a primeira pergunta, pergunta embutida na pergunta pregação é essencial. Por que a pregação da palavra de Deus é essencial? Por que não, por exemplo, abrir uma crônica de Clarice Lispector e fazer uma bela reflexão com fundo moral? Por que a palavra de Deus? A segunda pergunta, embutida na nossa pergunta principal, é: por que essa forma de comunicar a palavra de Deus é essencial? Por que pregação? Ora, a palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. A palavra, ou as palavras de Jesus,
As palavras do Cristo, a palavra de Deus, são espírito e vida, como nós lemos em João 6,63. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é em si mesma poderosa. A Bíblia em si é poderosa. Então, por que pregá-la? Por que é essencial essa forma de se apresentar a palavra de Deus? Permita-me devagar um pouco com você, para você entender onde eu quero chegar. Pense numa igreja aí, está em voga isso, na igreja orgânica. Não estou aqui defendendo se é certo ou errado, estou pensando alto com vocês. Como eu disse pela manhã, meu objetivo não é expor as escrituras, como comumente eu faço, eu vim falar sobre estes tópicos. Então pense na igreja orgânica, alguém poderia simplesmente ler a Bíblia, no lugar do sermão. Ler a Bíblia por 30, 40, 50 minutos no culto público, em vez de pregar. E certamente a leitura bíblica honraria a palavra de Deus e destacaria a palavra de Deus como essencial no culto. Afinal, nós nos reunimos, cantamos, ofertamos, celebramos os sacramentos, a palavra é lida por 40, 50 minutos. A bênção apostólica é impetrada, nós vamos para casa, a palavra de Deus foi honrada. Por quê? Por que não simplesmente ler a Bíblia? Por que pregá-la? Pense na igreja comunitária ou na igreja em célula, igreja de célula. Alguém poderia simplesmente conduzir uma discussão de 30, 40 ou 50 minutos sobre a palavra de Deus. A pessoa leria um texto da palavra de Deus e, como diz 1 de Pedro 2,5, os sacerdotes santos, os sacerdotes reais, 1 de Pedro 2,9, os crentes presentes na congregação lidariam com o texto bíblico em círculos e aplicariam à sua própria vida o texto sagrado e desse modo experimentariam, digamos, o fluir do Espírito Santo. Nesses pequenos círculos de discussão, seria até mais didático, diriam os pedagogos. Ou não? Por que nós não fazemos assim? Por que não lemos um texto e depois nos dividimos em grupos? Afinal, há espaço aqui. E no final, cada líder de um grupo levanta e diz quais foram as conclusões, as aplicações. Honraríamos a palavra de Deus assim? Não estou defendendo, lembrem-se, estou conjecturando. Porque é isso que se fala por aí, o tempo todo. Pregação está fora de moda. Pense na igreja emergente. Alguém projetaria o filme Jesus no lugar do sermão? Você abriria para discussões, interações no final? Ou alguém poderia apresentar uma série de clipes e de filmes e de séries com pequenos comentários bíblicos no meio da apresentação? Ou um grupo de teatro poderia encenar um drama na plataforma da nave do templo, de modo a incorporar uma verdade bíblica, casar a arte com a Bíblia. Por que não? Por fim, Vamos chegar no nosso arraial agora. Ufa, não estava defendendo nada daquilo, mas são perguntas que se levantam. Na igreja reformada, na igreja histórica, pense na igreja tradicional, na igreja bíblica. Alguém subiria ao púlpito e faria belíssimas apresentações acadêmicas de termos ou de vocábulos bíblicos, em um dado texto das Escrituras, analisaria a gramática, as circunstâncias históricas do texto bíblico. Essa pessoa daria uma verdadeira aula de exegese, de hermenêutica, contexto histórico, teologia bíblica. Ora, nós honraríamos a palavra de Deus. Mas, por que não apenas ensinar? E em vez de ensinar, por que ensinar pregando? É diferente. Então, gente, por que pregar? Porque Paulo imperou isto, ele diz, pregue a palavra, 2 Timóteo 4,2. Você
você percebeu que não se deve perguntar apenas por que a palavra de Deus é essencial, mas por que a pregação como tal é essencial. Então são duas perguntas. Primeira, por que é essencial a palavra de Deus? E segundo, por que é essencial pregar a palavra de Deus? Vamos lá, primeiro, por que a palavra de Deus é essencial? Porque não a grande sabedoria da revelação comum de Deus, extraída de grandes obras da literatura, em vez de ficar só com esse livro antigo, a Bíblia. Deixe-me dar as razões de porquê, algumas delas, de porquê a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é essencial porque, em primeiro lugar, Deus escolheu revelar a si mesmo como o Verbo, a palavra. João 1:1, no princípio era o Verbo. A NVT diz, no princípio aquele que é a palavra já existia. Note que não diz que no princípio era a música, nem que no princípio era o drama, o teatro. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. Deus identificou o seu Filho eterno, que é Deus desde a eternidade. Deus o identificou como a palavra, como o Verbo. E isso é extremamente importante. No princípio era o Verbo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. O Filho de Deus é o Verbo de Deus. O Filho de Deus é a comunicação de Deus ao mundo. Ele é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é essencial? Porque Deus resolveu revelar a si mesmo como o Verbo, como a palavra. Segundo, Deus escolheu revelar a si mesmo pela palavra. 2 Timóteo 3,16, que lemos no início, e agora eu leio na Ara. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura aqui é uma referência à Bíblia, especificamente ao Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, isso significa que Deus escolheu falar a nós, revelar a si mesmo a nós. Deus escolheu interpretar para nós seus feitos na história pelas palavras escritas que foram inspiradas por Ele mesmo e preservadas para nós na forma de Bíblia Sagrada. É isso mesmo que significa o termo Escritura, escritos sagrados, livros sagrados. Toda a Escritura, todos os escritos do cânon judaico-cristão são inspirados, são soprados por Deus, como colocou Pedro na segunda carta, capítulo 1, verso 21, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a revelação que Deus faz de si mesmo a nós. Deus escolheu revelar a si mesmo a nós pela palavra. A palavra de Deus é Espírito e é vida. 1 Samuel 3:21, eu amo esse texto. 1 Samuel 3:21, continuou o Senhor a aparecer. O verbo aqui é a forma nifal no hebraico, nifal de ha, que significa, continuou o Senhor a ser visto em Siló. Mas de que modo o Senhor continuou a aparecer? De que modo o Senhor continuou a ser visto em Siló? Olha o que diz o autor sagrado. Ele continuou a ser visto, ele continuou a aparecer, enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel.
Portanto, gente, as duas primeiras razões do porquê a palavra de Deus é essencial no culto público é que Deus se revelou como a palavra, o verbo, e Deus se revelou pela palavra, o verbo. Então preste atenção, se a adoração, se a reunião da igreja diante de Deus deve ser uma reunião, uma comunhão espiritual com Deus, uma resposta reverente e amorosa a Deus, é isso que está na essência da adoração reformada. Aliás, vocês terão um belo curso, adoração reformada, não é isso? Presbítero Weber, é isso? Estou errado? Está certo? Estou ganhando o jabá dele também, garantindo 2 jantas. Quem esteve de manhã entende, eu falei da aula de igreja essencial e agora adoração reformada. Se na adoração reformada, na essência dessa adoração, dessa igreja reunida, está a comunhão com Deus, uma resposta reverente, amorosa a Deus, então, no centro da adoração, no culto público, o que deve ser exaltado é a revelação do próprio Deus. E Deus ordenou ser conhecido principalmente por sua revelação especial, a Bíblia Sagrada. Mas em terceiro lugar, Deus escolheu criar e realizar suas obras no mundo pela palavra. Hebreus 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra deu origem a tudo. Imagina a criança perguntando: pai, mamãe, como é que essas coisas vieram a existir? Meu filhinho, filhinha, não existia nada, imagina nada. E aí Deus falou e veio a existir. Aí você faz um exercício com ele. Dá para fazer com você. Imagina, você fecha os olhos e alguém joga uma toalha sobre a sua cabeça, é nada, você não enxerga nada, certo? Mas aí você usa a sua palavra para criar, você diz assim: haja uma bicicleta. E aí você tira a toalha e abre os olhos e olha, cadê a bicicleta? Olha o poder da palavra de Deus. Faz esse exercício, fecha os olhos. Haja um elefante. Cadê o elefante? Mas Deus disse, e veio a existir, do nada. Marvel, DC Comics, nada disso, consegue pensar numa coisa assim. Tony Stark, coitado. A palavra poderosa de Deus, Deus criou pela palavra e realiza seus grandes atos pela mesma palavra. A gente sabe, por exemplo, pela Bíblia, que Jesus simplesmente falou e ventos e mar se aquietaram, Marcos 4:39. Jesus simplesmente falou e a febre da sogra de Pedro foi repreendida, Lucas 4:39. Demônios foram repreendidos e expulsos pela simples palavra do Cristo, Marcos 1:25. Pecados foram perdoados, pessoas foram curadas pela palavra, Marcos 2:10. Cegos recuperaram a visão, Lucas 18:42. Mortos ressuscitaram pela palavra, Lucas 7:14. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, morto havia dias, e diz: Lázaro, sai, venha para fora. E Lázaro vem vivo. É a palavra poderosa de Deus. Deus criou e Deus trabalha neste mundo por meio de sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, olha o poder da palavra. É útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça,
E qual é o propósito com tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, a maneira como Deus escolheu realizar as boas obras de seu povo é pela palavra. Foi por isso que Jesus disse que os homens verão nossas boas obras e darão glória ao nosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Portanto, deixe-me reforçar. Deus escolheu criar e realizar suas obras no mundo pela palavra, inclusive a obra de santificação dos crentes. Santificação essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus diz isso em João 17:17, Pai, santifica-os na tua palavra. O que fazemos no culto público é adorar a Deus. E adorar a Deus significa conhecer. Nós não adoramos aquele a quem não conhecemos. E se adoramos, isso tem um nome, isso se chama paganismo. Adorar aquele a quem não se conhece. Mas nós adoramos aquele que conhecemos. E por conhecê-lo, nós o admiramos. Nós o saboreamos pelo que ele é, pelo que ele faz. Tanto o ser como as obras de Deus são vistos na palavra de Deus. E essas obras são realizadas pela palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é essencial no culto público. Tudo o mais no culto público serve à palavra. Se é para haver salvação no culto público, será pela palavra. Se é para um morto espiritual vir à vida, é pela palavra. Se é para sermos santificados, encantados, é pela palavra. Se é para conhecermos Deus, é pela palavra. O milagre do novo nascimento ocorre pela palavra. 1 de Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva. Eu me lembro de uma mulher na igreja, eu pastoreei por 13, 14 anos quase, em Campinas, São Paulo, e uma mulher chegou de uma igreja neopentecostal e chegou animada com o estudo bíblico, com a pregação e cantava. Passou um ano e pouquinho, ela e o marido me procuraram, dizendo, nós vamos embora porque assim, é muito bom, mas a letra mata. Eu falei, a letra mata? A letra mata, assim, é muita doutrina. Aí eu mostrei o texto bíblico que já li para vocês. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Se é para ter vida na sua vida, é só pela palavra. Vida de verdade, não engano. Porque muito do que se vê em alguns cultos ditos evangélicos por aí hoje é um metaverso, não é a realidade. A palavra de Deus é real. O novo nascimento é operado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, usando a palavra de Deus. Isso significa, meus irmãos, que a vida de que precisamos para adorar a Deus autenticamente no culto público, vem pela palavra de Deus. Sem vida, sem adoração. Sem palavra de Deus, sem vida. Portanto, a palavra de Deus é essencial, o Evangelho é essencial. A igreja é o produto do Evangelho. A IPN existe porque o Evangelho, a palavra do Evangelho, trouxe essa igreja à existência. A palavra cria a igreja é produto do Evangelho, a igreja protege o Evangelho, porque sem a palavra viva e evangélica centrada na cruz não haverá vida. Então a igreja é produto do Evangelho, a igreja protege o Evangelho e a igreja prega o Evangelho.
Por isso que a palavra de Deus é essencial, tanto para gerar nova vida, como para manter a vida viva. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você precisa ter fé para ser salvo, e essa fé que você precisa para ser salvo, ela vem da palavra. A fé vem pelo ouvir. E você, para se manter vivo, porque a vida cristã e a obra de santificação também é obra da fé. É pela graça, por meio da fé, a salvação e a santificação. Então a mesma palavra que salva é a palavra que santifica, e a gente precisa de fé nela para que isso aconteça. Tanto o nascimento quanto o constante despertar da fé, domingo após domingo, nos cultos públicos, advém do ouvir a pregação da palavra de Cristo. Sabe o que Jonathan Edwards dizia? Jonathan Edwards, ele pregava na grande igreja em Northampton. Foi demitido da igreja depois de alguns anos. A história dele é fabulosa, leiam, conheçam. E ele dizia o seguinte: todo domingo eu prego para salvar os crentes. E ele está correto. Spurgeon, o grande batista, ele dizia: eu sou como uma tocha que me apresento diante de meu povo todos os domingos, e cada um deles com a lamparina apagando, ao entrar em contato com a palavra através da minha pregação, reacendem a chama. É com essa expectativa que você vem para o culto? Trocando em miúdos, a palavra de Deus é essencial na adoração coletiva da igreja. Porque a adoração da igreja reunida, em sua essência, a adoração consiste de se ver e se saborear o próprio Deus. E Deus se revela como a palavra e pela palavra. Em particular, Deus realiza suas obras no mundo por meio de sua palavra, e dá nova vida por meio de sua palavra, e desperta a fé por meio de sua palavra, e alimenta a fé por meio de sua palavra. Sem a palavra de Deus não haveria vida, fé, obra de Deus, não haveria revelação, não haveria adoração, portanto não haveria igreja. A palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é para a igreja, para o culto da igreja, para a adoração da igreja, assim como o ar é para os nossos pulmões. A palavra de Deus é essencial. E como é oportuna esta palavra sobre a palavra, logo hoje, quando vocês retomam todas as atividades da escola bíblica dominical. Respondemos a primeira pergunta, vamos à segunda. A segunda pergunta é: admitindo-se que a palavra de Deus é essencial na adoração, no culto público da igreja, por que a gente não apenas lê a Bíblia? Por que a forma de comunicar a Bíblia tem que ser a pregação? Por que a pregação é essencial? Observe o que se segue no texto de Paulo, que a gente leu no início, 2 Timóteo. Volta lá no capítulo 3. O que se segue no texto de Paulo, logo após Paulo declarar que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele disse isso no capítulo 3, de 16 a 17, imediatamente após ter dito isso, o apóstolo declara que a palavra de Deus é essencial, mas ele diz algo de um modo tão solene, surpreendentemente solene, com altíssima seriedade. Não dá para ler esse texto fazendo brincadeira. Ele diz que a palavra de Deus é tudo isso, capítulo 3, de 16 a 17. E aí ele diz, eu leio na NVT, capítulo 4, versos 1 e 2. Eu lhe digo, com base no que eu acabei de dizer, Timóteo, a palavra de Deus é isso tudo, inspirada. E eu lhe digo solenemente, já é solene, te digo solenemente, mas aí ele traz outra coisa, na presença de Deus, sim, eu sei, é solene, na presença de Deus,
e de Cristo Jesus. Uau! Mas ele acrescenta que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Olha a seriedade do que ele vai dizer. E o que ele vai dizer? Pregue essa palavra inspirada. Portanto, está claro que para esse jovem ministro da palavra de Deus, para Timóteo, que servia a igreja em Éfeso, para ele não ter do que se envergonhar, para ele manejar bem a palavra da verdade, obtendo assim a aprovação de Deus, 2 Timóteo 2,15, a pregação deveria ser uma atividade essencial para o pastor Timóteo, para o presbítero Timóteo. Lembre-se de que o contexto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 implica que a pregação não é apenas para o evangelismo na esquina, na universidade, na praça, na sinagoga. Não é apenas para estes contextos. A palavra de Deus é para os santos, os crentes, que, como nós lemos no capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 2, todos nós precisamos de correção, de repreensão, de encorajamento, de paciência, de bom ensino, e tudo isso nós obtemos quando a palavra é pregada. Portanto, nós podemos dizer que pregação é essencial, porque 2 Timóteo 4,2 diz que nós devemos pregar, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que virá para julgar vivos e mortos. Olha a seriedade, pregue a palavra. Mas por quê? Por que é tão adequado ao propósito de Deus que a pregação seja essencial na adoração corporativa e no culto público da igreja? Por quê? Foi o tempo em que os nossos pais diziam: é assim porque eu disse que tem que ser assim. Quem é desse tempo? Levanta a mão. Hoje não é mais assim. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas vamos ver por quê. Eu quero te apresentar em primeiro lugar o precedente bíblico. Eu tenho ouvido dizer, queridos irmãos, que a pregação expositiva, como os irmãos têm aqui dominicalmente, abrindo um texto, interpretando um texto bíblico, aplicando o texto bíblico, eu tenho ouvido dizer que essa forma expositiva de pregar não é como Jesus e a Bíblia ensina. Eu já ouvi isso. Será mesmo? Como é que se pregava no Antigo Testamento? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, versos 6 a 8. Eu vou ler na NVT. Neemias 8, de 6 a 8. Esdras louvou o Senhor. Veja, o contexto é de culto. É a assembleia do povo de Deus, é a igreja do Antigo Testamento reunida. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo disse responsivamente, amém e amém. Veja, a leitura responsiva do culto, isso não é uma invenção de homens, isso vem da própria Bíblia. Nós temos o nosso princípio regulador do culto. Somos uma igreja reformada, nós entendemos que os elementos do culto vêm da própria Escritura. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo responsivamente disse amém, amém. Eu vou brincar, desculpa. Parece que já tinha os pentecostais naquele tempo, porque diz que com as mãos erguidas. Ai, reverendo, perdão. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. O contexto é culto, amém? É a igreja cultuando. Em seguida, os levitas, eu pulo aqui um monte de nomes, eles instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. De que forma eles instruíram segundo a lei? Ou sobre a lei, ou na lei? Verso 8, eles liam o livro da lei de Deus. Em primeiro lugar, lê o texto, explicava com clareza o significado do que era lido.
lê o texto, interpreta o texto. Interpretar o texto significa extrair dele a sua ideia central, a ideia original, intencional do autor. Todo texto tem a intenção do autor. É um absurdo o mundo em que a gente vive, onde ensinam isso aí, na UNB, no Brasil afora. Eles ensinam que você confere intenção ao que o autor escreveu. Quem ensina isso não gostaria de que isso fosse feito com ele. Se você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, um texto relativamente longo, e a pessoa interpreta do jeito dela e vem e fala com você, você se sente ofendido. Você vai dizer, como assim? Eu não quis dizer isso, não foi isso que eu escrevi. Não, mas foi isso que eu entendi. Mas não foi isso que eu escrevi. A gente faz isso com Deus e com textos literários e com a própria Constituição Federal o tempo todo. Não é isso que está escrito. Não é essa a intenção original. Então você lê o texto, lia um livro da lei, explicam com clareza o significado do que era lido e aplicam. A aplicação. Era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Olha por que a gente prega a palavra. Você então lê o texto, explica e aplica o texto. Será que no Novo Testamento era assim? Será que era assim no Novo Testamento? Como é que você acha que Jesus pregou? De que forma era o sermão de Jesus? A gente ouve pessoas dizerem assim, não, Jesus falava em parábolas, porque era fácil, todo mundo entendia. Bem, mentira. Não é isso que a Bíblia diz. Ele falava em parábolas, para que os que não tivessem que entender, não entendessem. Sim, parábolas eram extraídas do dia a dia, comum, mas não é um negócio simples. O povo fala, falar em parábolas é simples. Pega um conto da Clarice Lispector, vai ler, vê se você entende. Eu sei que ela não era muito... Pega uma poesia de Oswaldo Montenegro e leia. O homem morreu surtado, fiquei sabendo vindo para cá, ouvindo Léo e Bia, porque eu vinha no Planalto Central, eu falei, eu vou ouvir Léo e Bia, e a minha esposa lendo para mim, eu não sabia, ele morreu ano passado, de Covid. Absolutamente louco, é o que está no Wikipédia. Não é simples assim, você pegar uma linguagem, tirar uma linguagem corriqueira, fala de simples, as pessoas entendem, não é bem assim, não funciona assim. Então, mas Jesus, quando ele chegava no culto público, o que Jesus fazia com a Bíblia? Deixa eu te mostrar, Lucas 4, verso 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, ele foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Jesus leu a Bíblia. Totalmente diferente da maioria dos pastores de hoje em dia, que nem precisa de ler a Bíblia, acham que não precisam ler a Bíblia, já tem a revelação de Deus. Deus encarnado leu a Bíblia. Meu Deus. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, e aí ele cita, ele lê Isaías 61, versos 1 e 2. Jesus fechou o livro, porque era o costume na sinagoga, devolveu o livro ao assistente e sentou-se. Ele é o grande mestre. Por que Jesus sentou? Essa era a figura, o rabino, o mestre sentava e todo mundo ficava em pé. É como se eu sentasse aqui e dissesse, agora vocês fiquem em pé que eu vou pregar, 50 minutos, vocês em pé e eu pregando. Era assim. Como que dizendo, nós estamos aqui ávidos, em pé, para ouvir da sabedoria do mestre. Entende a lógica? Jesus no Sermão do Monte, o que diz lá no cabeçalho do Sermão do Monte? Ele subiu, sentou e começou a ensinar. Ele é o grande mestre. Mas como ele ensinou? Olha o verso 21. E então ele começou a dizer, dando explicação do que eles acabaram de ouvir, da leitura da profecia de Isaías. E ele diz aqui no verso 21, concluindo, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Como é que Jesus pregou? Ele leu o texto,
Ele interpretou o texto e ele revelou: eu sou a aplicação desse texto. Que sermão! Imagina ele no caminho para Emaús, com os 2 discípulos lá, decepcionados. O que Jesus fez? Ele caminhou pelos profetas, pelos escritos, pela lei, e foi interpretando e aplicando, mostrando que todo o Antigo Testamento tem como foco a vida e a obra de Cristo. Foi assim que Jesus pregou. Atos 13 mostra para nós como a igreja primitiva pregava. Atos 13, de 14 a 16, no sábado, foram à sinagoga. Depois das leituras dos livros da lei e dos profetas, vejam, a pregação alternada, eles liam os profetas. O pastor sábio, ele entrega essa dieta balanceada, ele expõe uma carta do Novo Testamento, depois, ele expõe um salmo, ou um livro profético, essa é a ideia. No sábado foram à sinagoga, depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga entregaram a Paulo e mandaram um recado: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Veja, com base no que foi lido, o que você, Paulo, interpreta, como se interpreta isso e de que modo a sua aplicação desse texto pode nos encorajar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Portanto, gente, a razão pela qual a pregação é essencial na igreja é o seu precedente bíblico. Esse era o padrão da igreja no Antigo Testamento, esse era o padrão de Jesus, esse era o padrão dos apóstolos. Abriam o livro santo, liam o livro santo, explicavam o livro santo e aplicavam o livro santo. Gente, eu estou aqui falando de coisas rudimentares, simples, básicas, porque essas coisas básicas a gente esquece, e de repente você já deve ter se pegado pensando: por que a gente faz isso todo domingo na igreja? Porque esse é o precedente bíblico. Mas deixe-me ir além do precedente bíblico. Algumas razões de por que a pregação, as 2 outras razões de por que nós pregamos a palavra de Deus, e aqui eu vou me valer de John Piper. A pregação, ela tem que servir a 2 fins: entendimento e exultação. Entendimento sobre Deus e exultação em Deus. Deus se revela pela palavra, você entende, você apreende e você responde com exultação. É isso que glorifica a Deus. Olha o que Jonathan Edwards disse, abre aspas: Deus glorifica a si mesmo em suas criaturas também de 2 maneiras. Primeira, acendendo a sua compreensão. Deus glorifica a si mesmo em nós quando nós compreendemos a revelação de Deus. Somos seres racionais, criados com cérebro, com raciocínio, com lógica. Deus é glorificado em nós quando nós o compreendemos. Mas o diabo também compreende. Não é isso que diz o apóstolo Tiago? Por que então que a compreensão que o diabo tem da Bíblia, o diabo é mais teólogo do que todos os teólogos que já existiram no universo, juntos. Mas por que a compreensão de Satanás não glorifica a Deus? Porque ela não se encaixa no segundo elemento necessário para Deus ser glorificado em nós, na sua palavra. Nós o compreendemos com a mente, mas Deus também se glorifica em nós, comunicando-se ao seu coração, ao nosso coração, em seu regozijo e deleite e desfrute das manifestações que Ele faz de si mesmo, diz Edwards. Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista, mas por nela nós nos alegrarmos. Quando aqueles que a veem se deleitam,
Deus é mais glorificado do que se apenas vissem, entendessem e não desfrutassem. Você pede a mulher da sua vida em casamento. Ela entendeu. Ela não é boba. Você chegou com aliança, um anel lindo, parcelado em 19 anos. Você entrega, pede ela em casamento, ela entende. Ela pega o anel, bonito. Deve ter custado caro, muito bom. Coloca no meu dedo. Ela está entendendo o que está acontecendo. Certo? Mas como é que você se sente? Meu Deus, isso aqui mulher que esquisita, não tem emoção nessa mulher. Você repensa na hora, me dá isso aqui de volta, tchau. Porque o que é que você espera? Que ela compreenda e que ela celebre com júbilo. Que lindo, nem precisava desse anel, poderia ser de coco. Eu te amo, meu amor, poderia ser um anel de coco. Você entende a diferença? Mas nós nos reunimos na presença do Deus Santíssimo, nós entendemos a ritualística do culto, da liturgia, e a gente sabe, a gente compreende, somos presbiterianos, no meu caso, batista reformado, a gente entende. E daí? Deus é mais glorificado quando Ele é compreendido, e nele nós exultamos. Então existe o precedente bíblico, e existe o fato de que quando o pastor ou o presbítero sobe aqui para pregar, ele tem que encarnar essas duas coisas diante de você. Lógica em chamas, como dizia Martin Lloyd Jones. É isso. Você precisa dessa palavra de Deus pregada com tanta coerência, que te faz entender, mas com tanta paixão, que te faz dizer, eu quero isso, eu quero provar disso. Isso não é encenação, isso é realidade. Isso é realidade. A pregação é essencial, porque a pregação verdadeira é o tipo de discurso que une consistentemente esses dois aspectos da adoração, cabeça e coração. Que alegria ver uma igreja presbiteriana desse porte, celebrando com palmas o Senhor. Isso é vida. Poxa, você assiste a final da Copa do Mundo, hoje a seleção brasileira já não dá alegria para ninguém, só para o Arthur, o neto do reverendo. Perguntei para ele, você torce para o Flamengo? Não, torço para o Brasil. Falei, pronto. Mas tudo na sua vida que te dá prazer, você esboça sentimento. Sua mulher se arruma. Ai de você se não perceber que ela cortou o cabelo e pintou, como a minha fez esses dias agora, essa semana. Você viu que ficou mais curto? Falei, claro, acho que está uns 2 palmos mais curto, né? Quer dizer, você espera você prova a comida. E a comida que você prova, ela vai ficar mais gostosa no momento em que você disser, que delícia. Não é mesmo? O dia fica mais bonito quando você contempla a beleza do dia que Deus pintou para você, a hora que você abre a janela e vê, e fica mais bonito quando você diz, que dia lindo. Que roupa bonita. Que bebida gostosa. Você entende, você responde. Nós fomos criados assim, é isso que se espera da adoração. Existe o precedente bíblico, como vimos, nós lemos o texto, interpretamos o texto e aplicamos o texto. Mas existe este lado, a leitura simplesmente da palavra de Deus, honraria a palavra de Deus, talvez com a compreensão, mas não com a paixão de quem está pregando. Poxa, e essa paixão não é algo mecânico, é algo que vem do pregador. Agora, essa paixão se expressa de diversas maneiras, gente. Pessoas apaixonadas já pregaram neste púlpito e ainda pregarão. Totalmente diferente do meu estilo, por exemplo. Mas você sabe que tem paixão ali. Você vê, a pessoa encarna isso diante dos seus olhos. E é isso que a gente quer.
Nós vivemos desde pequeno em busca dessas coisas que nos encantam e nos seduzem. Você planeja suas férias, você vai para um lugar bonito. Por quê? Porque você quer ter contato com algo que te remete para fora de você, e quando você contempla, você diz: uau, que lindo esse mar, que lindo esse lago, que lindo esse pôr do sol. Isso é adoração, isso é louvor. E você vem, você contempla a palavra de Deus pregada, você entende, o pregador comunica isso com o coração, com paixão, ele casa cabeça e coração, ele responde com seus afetos de modo apropriado, e você então diz: é isso. Por isso a pregação é essencial. John Stott, no livro O Perfil do Pregador, ele explicou que o verbo que Paulo usa para pregue a palavra é kerutzon. E ele diz assim, em outras palavras, o verdadeiro evangelismo, ou o ato de pregar, visa uma resposta, espera resultados. É pregação que exige um veredito, uma decisão. O arauto não faz preleções. Preleções são discursos objetivos, imparciais, acadêmicos, são dirigidos ao intelecto, buscam apenas transmitir uma certa informação e talvez estimular o ouvinte a pesquisar mais por conta própria, mas o arauto de Deus vem com uma urgente proclamação de paz, através do sangue da cruz, e com uma convocação a todos os homens, para que se arrependam, entreguem sua alma e aceitem humildemente o perdão oferecido. Isso é pregação. John Piper diz que a pregação é uma exultação pública, provocada pela verdade que o pregador apresenta extraída da palavra de Deus. Exultação pública. Portanto, por que pregação é essencial? Primeiro, porque é o precedente bíblico. Você não vê os profetas, você não vê nem Jesus fazer assim, simplesmente ler a Bíblia. Você não vê Jesus dizendo: Pedro, me dá a sua aplicação desse texto. Jesus tomaria bomba em qualquer curso de pedagogia contemporânea. Os apóstolos também. A pregação, esse é o precedente bíblico: ler o texto, interpretar o texto, aplicar o texto, de um modo que as afeições do pregador respondam à realidade do que está sendo pregado. E assim todo o povo de Deus é alimentado. Foi assim por séculos, e séculos, e séculos, desde que existe o povo de Deus. E assim terá que ser até que Jesus volte. O verbo, a palavra viva, diante dos nossos olhos. Eu encerro com Martin Lloyd Jones. O que é pregação? Lloyd Jones diz: é a lógica pegando fogo, é raciocínio eloquente. Essas coisas são contraditórias? É claro que não. A razão concernente à verdade deve ser poderosamente eloquente, conforme percebemos no caso do apóstolo Paulo e de outros. Pregação é teologia em chamas, e a teologia que não pega fogo, insisto eu, é uma teologia defeituosa, ou pelo menos a compreensão de quem a prega é defeituosa. A pregação verdadeira é a teologia expressando-se por meio de homem que está em fogo. A verdadeira compreensão e a experiência da verdade tem de levar a isso. Repito que o homem que pode falar sobre essas coisas de maneira desapaixonada não tem qualquer direito de subir a um púlpito, e jamais se deveria permitir que ele subisse a um púlpito. Quem está dizendo isso é um inglês, mais precisamente um galês, país de Gales. Você tem uma ideia? Lloyd Jones, eu leio, amo Lloyd Jones, biografias dele. Quando ele tirava férias com a família, ele sentava de terno e gravata na praia.
Está entendendo? Ele não é um Leandro, mas ele está dizendo, tem que ter paixão. Qual é a principal finalidade da pregação? Gosto de pensar que é esta: dar a homens e mulheres o senso de Deus e sua presença. Pregação, meu povo, é essencial. Pregação da palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, continue abençoando este púlpito com homens cheios da palavra e do Espírito, que alimentem o seu povo, levando-os a pastos verdejantes, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com paz. Foi um privilégio estar aqui, e eu me ofereço para voltar. Eu gosto de Brasília, acho bonito. Da próxima vez eu exporei um texto bíblico. Deus abençoe os irmãos, graça e paz.